Faz a Conta começa em instantes. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast Faz a Conta. Estamos aqui novamente reunidos, dando sequência na nossa série de podcasts sobre a reforma tributária e de que formas, essas alterações vão impactar os representados pela FEComércio. Então, a gente tem feito aqui esse trabalho de formiguinha, indo nas peculiaridades de cada setor. E hoje eu tenho a honra de receber aqui grandes especialistas nesse tema, nesse segmento, para a gente falar um pouquinho dos impactos da reforma tributária no setor farmacêutico. Tenho aqui comigo hoje a doutora Andressa Sen. Ela é advogada, sócio do escritório Rafael Pandolfo Advogados. Tenho o Guilherme Leibniz, administrador e secretário executivo do Simprofar. Depois ele vai falar um pouquinho da representação do sindicato. E o Anderson Martins, à minha esquerda, graduado em Ciências Contábeis pela PUC Rio Grande do Sul, com especializações em gestão tributária, gestão de custos e recuperação de empresas pela mesma instituição. Ele possui mais de 2 décadas de experiência em consultoria tributária e ele é proprietário de 4 farmácias da rede H-Pharma aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Além disso, ele é proprietário da Martins Contabilidade e Consultoria. Meu nome é Tatiane Correia, eu sou gerente da assessoria tributária aqui da FEComércio, gerente do núcleo jurídico tributário, e eu começo trocando uma ideia aqui com meu amigo Guilherme. Guilherme, fala um pouquinho pra gente, antes de adentrar nas preocupações com a reforma, fala um pouquinho da representatividade do sindicato, da atuação do Simprofar aqui no estado, conta pra gente um pouquinho desse trabalho. Bom, boa tarde a todos, doutora Cristiane, doutora Andressa, Anderson, amigo de longa data, Perfeito. Profundo conhecedor do que nós vamos abordar hoje. O Simprofar é o representante legal das farmácias e drogarias no estado do Rio Grande do Sul. A data de fundação do Simprofar é 2 de janeiro de 1933. A carta sindical do sindicato foi expedida pela antiga Delegacia Nacional do Trabalho em 5 de dezembro de 1941. Portanto, é uma entidade nonagenária. O sindicato vai a Uruguaiana, vai a Pelotas, na Zona Sul, vai a Erechim, na região serrana, Caxias, na região central do estado, Santa Maria. Todos esses municípios, as farmácias fazem parte da base legal, da base territorial do Simprofar. Portanto, quem representa os estabelecimentos farmacêuticos, excetuando Passo Fundo e região, é o Simprofar, representante legal. A entidade tem atuado em várias áreas que são atinentes ao setor, no sentido de defender os interesses, com muita força. Hoje, tendo como comandante o presidente Leomar Reben, da cidade de Venâncio Aires, e sua diretoria, preocupado com questões que fazem parte do setor, e não é tão somente a reforma tributária, que hoje é objeto da nossa live. São N questões no terreno trabalhista, especialmente no campo judiciário. Entende? São questões que a entidade tem que estar muito atenta para poder, estar informada e transmitir aos seus associados. Então, esse é o espectro da entidade de classe. Esse é o Simprofar, representante legal das farmácias e drogarias no estado do Rio Grande do Sul. No que tange a reforma tributária, não pode ser diferente. Todos nós estamos preocupados. Ela passa a vigir efetivamente a partir de 2027. Nós temos o ano de 2026 como um ano de transição, mas todos, eu pressuponho, proprietários de farmácias têm que estar atentos, porque ela vai impactar diretamente nos negócios, independente do porte da empresa. Ela pode ser micro, pequena, média e o grande conglomerado de farmácias que nós temos também.
No Brasil, nós temos 26 grandes redes, aí nós temos as redes associativas, que todas fazem parte do grupo de associados do sindicato, e eu poderia numerá-las aqui: Rede H-Farma de farmácias, Rede Sanar, Rede Tchê de farmácias, farmácias associadas, assim como os grandes conglomerados, Farmácias Panvel, o grupo Farmácias e Drogaria São João, todos estão dentro do Simprofar. E, obviamente, todos, quando têm dúvidas, se reportam à entidade de classe para, obviamente, a entidade, através das suas assessorias jurídicas, que são por demais qualificadas, em todos os campos, seja no terreno tributário, ou no terreno trabalhista, através do escritório Flávio Albino Advogados Associados, ou no direito sanitário, Dr. Sandro Bentes de Oliveira. Nós estamos muito bem assessorados, assim como no campo interno, os colaboradores do sindicato. E esse ano nós tivemos algumas coisas que foram muito importantes, que é o SNGPC, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, bem como as farmácias tiveram que se adequar novamente à farmácia popular, que estava com sérios problemas. A Anvisa tem ainda problemas de estrutura, está tentando sanar. As farmácias já estão fazendo a transmissão de dados a cada 7 dias. Sempre que tu comercializa produtos da portaria 344, os antimicrobianos, você tem que fazer a transmissão de dados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que ela tenha um controle. No Brasil estão tomando X medicamentos, por exemplo, de cunho psiquiátrico. E aí nós poderíamos enumerar vários. Então, essa é a atuação do sindicato. Mais ou menos por aí, doutora Cristiane. Isso é o Simprofar. Perfeito, perfeito, Guilherme. E a gente não tem noção da quantidade de peculiaridades do setor, né? São muitas. São muitas. E como eu estou muito bem acompanhada aqui, né? A gente sabe que toda essa reforma, ela vai pegar essas peculiaridades, né? E vai misturar aí a área. Nunca foi tão importante a gente ter a área jurídica e a área contábil juntas, né? Para destrinchar tudo isso. Então, eu vou pedir, eu vou começar pela doutora Andressa, pedir para ela dar um pouquinho o panorama jurídico disso, né, para as pessoas entenderem, para quem é da área entender, né, o que a reforma está trazendo de modificação. Depois a gente quer entender o cenário contábil, né, como é hoje, como é que vai ficar, o que a gente espera pela frente. Então, Andressa, desenhe um pouquinho para a gente qual é o cenário em torno do setor nesse momento. Perfeito. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o convite. É sempre uma honra estar aqui, ainda mais na presença do Guilherme Anderson, né? A gente estava conversando antes e realmente, por mais que a gente atenda os setores, tem sempre muita particularidade que só ali na prática, na ponta, a gente entende, né? E o setor farmacêutico, ele é de medicamentos como um todo dessa forma. Hoje, a gente já é uma confusão, né? A gente tem lista positiva, tem lista neutra, tem lista negativa, tem substituição tributária, tem regime monofásico, né? Então, a reforma tributária parece que ela vem nesse sentido de tentar simplificar isso um pouco, né? Hoje, a gente tem uma carga alta de tributo sobre isso, que recai principalmente ali na indústria, com a questão da substituição tributária, e a gente vai ter bastante alterações nesse sentido, né? A gente estava conversando, né, Guilherme, até em outras oportunidades, a gente tem muitas empresas que são do Simples, né, no varejo, e essas empresas também vão passar por uma alteração muito grande, principalmente com o fim da substituição tributária do regime monofásico, né, porque hoje a maioria dos tributos chega no varejo, chega lá na ponta final da cadeia com a maioria dos tributos recolhidos, né? Tem que recolher ali o ICMS na saída, né? O imposto, o tributo federal, mas isso tudo vai se alterar com a reforma, porque a gente vai ter a tributação agora cadeia por cadeia, né? Então, quando a indústria vender para o atacado, vai ter o seu recolhimento, quando o atacado vende para o varejo, tem o seu recolhimento, e quando o atacado vender para o consumidor final, vai ter também esse recolhimento. Então, começa, eu acho, por uma análise, por uma alteração nos sistemas, né? Assim, do varejo entender
que agora ele vai ter que ter um controle maior sobre a contabilidade, sobre o estoque, né? Porque muitas são desobrigadas de fazer o controle de estoque. Então, agora a gente vai ter muitas mudanças. Eu acho que esse é um principal aspecto para a gente começar a conversa, né? O fim dessas listas positivas e negativas, tudo bem que a gente tem novas listas. Vai ter novas listas, né? Mas, assim, num primeiro momento, acho que esse é o principal impacto, assim, que vai ser sentido, né? Então, começa por essa necessidade de ajustes de sistemas, controle de estoques. E, na tua opinião, tu acha que, talvez não agora, na transição, a gente sabe que vai complicar bastante, mas, na tua opinião, daqui uns anos, será que, para o setor, especificamente, vai simplificar ou não? Eu acho que sim, né? Eu procuro ser otimista com a reforma, né? A gente tem muitas críticas que cabe fazer, mas eu acho que, sobretudo, ela é uma realidade, né? Então, a gente ficar só criticando e achando que não vai acontecer já não adianta mais. A gente já o que temos, né? já estamos muito avançados para esse tipo de coisa. Mas eu acho que sim, eu acho que, por mais que a gente tenha ali na lei complementar algumas inconsistências que estão buscando, né, alteração agora no próprio projeto de lei complementar que está em tramitação, né? A gente já está procurando alguns desses ajustes, né, justamente em relação às listas, porque o setor de medicamentos ele vai ficar basicamente em 2 regimes, que é a redução a 60% e a redução a 100%. Mas as farmácias hoje elas não vendem só medicamentos ou produtos farmacêuticos, né? Vai entrar ali toda a parte de saúde da mulher, né, que também vai ter a redução a 0, né, saúde menstrual. Vão ter produtos de higiene que também entram numa redução de 60%. Então, isso vai exigir com que o proprietário da farmácia ele vire, né, efetivamente um empresário, porque ele vai ter que prestar atenção em muitos desses fatores e não só se preocupar com aquele medicamento ou não, exigir receita, né, os cuidados lá com o farmacêutico na farmácia, né, a gente vai ter outras preocupações a partir de agora, mas eu imagino que sim, que lá em 2033 a gente vai ter um cenário mais simples. Um cenário mais claro, né? Assim, mais limpo, em termos de tributação. E chutando a bola para a área contábil agora, Anderson, pegando o gancho ali do que a Andressa já falou, a gente sabe que os empresários vão ter um trabalho muito grande em termos de segmentar, né? Vão ter que fazer um cadastramento todo novo para esses produtos, né? Porque a tributação também vai ser diferente, embora ela fique um pouco mais limpa, mais fácil, entre aspas, né? Eu vou ter que ter todo um planejamento para isso. Explica um pouquinho para a gente dessas mudanças. Como a Andressa falou, hoje a maioria dos produtos, dos medicamentos, com relação ao PIS/COFINS, falo a maioria porque não são todos, né? O PIS/COFINS é monofásico, já vem recolhido pela indústria, o imposto estadual, o ICMS, está na ST, né? Então, explica pra gente, assim, claramente como é hoje e como vai ficar, as principais mudanças. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, é uma honra. E sobre reforma tributária, como toda reforma, primeiro momento fica ruim, para depois ficar bom. Quando eu reformo minha casa, ela fica feia, para depois ficar bonita. Na parte tributária, infelizmente, não é diferente. Tá? Então, no primeiro momento, o pessoal se assusta. Nossa, vai ser terrível. No segundo momento, pode ser que continue um pouco terrível, mas depois, no andar da carruagem, é aquilo que vocês colocaram. Se o empresário vestir a camisa de empresário de verdade, ele vai conseguir contornar. Porque o que ocorre hoje? Como hoje, digamos, muito dos impostos, digamos, hoje em torno de 85% de tudo que uma farmácia comercializa é monofásico. Então já pago na fonte. Eu fazendo certo ou errado, eu sendo um bom administrador ou não, esse pepino hoje não é meu. Alguém paga por mim. Então, eu fazendo errado, mesmo assim, passa batido. ICMS, mesma coisa. A indústria ou o distribuidor paga por mim. Então, esse problema hoje, entre aspas, também não seria meu, no sentido de calcular certo ou errado. A partir da entrada da reforma tributária, o problema é todo meu. E se eu não souber administrar isso, eu vou pagar impostos a mais, que é o que está se projetando no primeiro momento para o ramo farmacêutico. Não de uma forma geral. Depende, é tudo muito segmentado.
Porque depende da margem de lucro da farmácia, depende de uma série de fatores, porque uma coisa é a farmácia vender mais medicamento referência, o chamado ético, de marca, outra coisa é vender medicamento genérico. Por que uma coisa é diferente da outra? Se todos são medicamentos e a questão tributária é a mesma. A margem de lucro é diferente. Então, uma coisa é eu vender um medicamento de marca que é a minha margem em média de 34%, margem bruta. Outra coisa é vender um mesmo produto genérico que a minha margem é de 120%. Então, quanto maior a minha margem, na reforma tributária, mais imposto eu vou vir a pagar. Então, eu tenho que, mais do que nunca, saber a questão da precificação e meu custo. Que hoje, a maioria dos empresários do ramo farmacêutico, de uma forma amadora, não buscam informação, seja com a sua contabilidade, com o próprio sindicato que tem informação, acham que o contador ele é só o fazedor de guia, que só me manda guia lá e só me incomoda. Não, mais do que nunca, tanto na parte contábil quanto na parte jurídica, se tornaram essenciais numa farmácia. Em qualquer segmento, mas pegando o caso do ramo farmacêutico, ele tem que entender, eu comprei isso aqui por 10, o que isso aqui vai influenciar no meu custo? Qual é o custo operacional disso? O que me gera de crédito? Eu comprei de uma empresa do Simples Nacional, eu vou ter crédito ou não vou ter? Hoje já tem essa situação, mas na reforma tributária vai piorar, porque o percentual vai ser maior, digamos assim. Eu contratei lá o Joãozinho da Silva sem nota. Vai influenciar? Hoje não, a partir da reforma tributária vai, porque serviços também entram como crédito. Então, ele tem que entender a operação dele como um todo, porque se ele continuar administrando o que ele administra muitas vezes hoje, ele vai pagar mais imposto. Então, de uma maneira geral, vai simplificar a operação? Vai, que nem colocaste. Só que tem várias particularidades do ramo farmacêutico que vocês não levarem isso em consideração e mudar a forma de gestão, porque hoje, infelizmente, o nosso setor ainda é muito amador na questão de gestão. Tanto é que 82% do setor é do Simples Nacional. E hoje uma farmácia, regra geral, sempre há exceções, se fatura acima de 150 mil por mês, normalmente já não vale a pena um Simples Nacional. E muita gente se conforma, não, eu estou aqui no Simples porque ele é mais simples, mas nem sempre é mais barato. Então, hoje já tem essas particularidades. Com a reforma tributária, quem não se organizar vai piorar ainda mais. Por um lado, vai simplificar, a longo prazo, que nem a Clara colocou, vai ser interessante, vai ajudar. Mas neste primeiro momento, até ficar bom, ele vai ficar ruim. Por quê? Não porque a legislação, não que o governo queira necessariamente arrecadar mais, mas por falta de informação e empenho dos nossos colegas administradores. Eu costumo falar que essa reforma, ela não é uma mudança que o empresário tenha que ver apenas de trás do balcão. Isso é com o meu contador, com o meu departamento fiscal, fala com o meu advogado. Não, né? O empresário precisa estar ciente de que muitas decisões relacionadas à reforma vão depender dele, né? São decisões de gestão, de contratos, de fornecedores. Guilherme, com isso eu te pergunto, como é que vocês, como entidade, como é que vocês vêm percebendo a visão dos empresários do setor, né? Tu acha, assim, que eles estão tomando consciência da importância de estarem por dentro da reforma, de treinarem suas equipes, de correrem contra o tempo, né? A gente tem aí a entrada em vigor da reforma agora em janeiro, e a gente sabe que quem é lucro real e presumido já tem que adaptar os seus sistemas para os documentos fiscais já saírem com os impostos novos. O Simples Nacional para o ano que vem. Porém, Simples Nacional, quanto antes se adaptar, melhor, né? Eu tenho medo dessa frase, assim, o Simples não está obrigado para o ano que vem. Eu coloco tudo agora. Tudo agora, tem né? Um planejamento, não é aquela coisa, o ano que vem eu vou mudar de vida, tá? Mas o que tu fez para mudar de vida? Exato. Né? Tem que ter um ano para pôr a casa em ordem. Quem correr na frente vai ganhar em termos de concorrência, né? Como é que vocês estão vendo isso? A percepção que a gente tem enquanto entidade de classe não é porque é farmácia. Todos os setores da economia são, por demais, regulamentados. Obviamente que eu, como colaborador da entidade, acho que farmácia é mais regulamentado que outros setores. E ele é. Nós estamos aqui com a doutora Andressa, o Anderson, e que são testemunhas. São N situações que se apresentam. Por quê? Porque é medicamento. Medicamento é o quê? É saúde da população.
consequentemente, ou a causa disso, obviamente tem que ser regulamentado. Tem que ser bem fiscalizado para evitar que eventualmente aconteçam acidentes de percurso e quem vai pagar o próprio preço vai ser o empresário que não estava atento a essas regulamentações que há pouco eu mencionei, nos vários campos. E claro que a entidade, ao longo do ano, nós procuramos, usando as mídias, especialmente as mídias, sempre alertando. Olha, a reforma... Claro, a reforma agora vai voltar para o Senado, certo? A reforma melhor dizendo, tributária, ela vai voltar para o Senado. Mas ela está aí. Ela veio para chegar. E quem não estiver atento... E eu estou desconfiado que boa parte do setor, talvez o Anderson possa até dizer não, eles não estão atentos. Está repleto de razão. Eles não estão atentos e isso podem pagar um preço muito caro a partir de 27. E aí não é só no terreno tributário que faz parte do nosso debate aqui hoje, né? Eles não estão atentos. Eles é aquele jargão do brasileiro, vamos deixar para a última... Não, as coisas não funcionam assim. Ou tu se organiza, e o Anderson mencionou o quanto é importante o assessor tributário e o assessor contábil, para exatamente deixar isso que se criou com andar, ele é só tão só. Não, gente, o assessor contábil é muito mais do que um fazedor de guias. Ele é um assessor da farmácia. Ele tocou num ponto, precificação, que é feita de forma amadora. Por incrível que pareça. Óbvio que nós temos exceções. Hoje são 90 mil farmácias espalhadas por todo o território nacional. No Rio Grande do Sul, são em torno aproximadamente de 6.500 farmácias, incluindo as farmácias magistrais. E as farmácias magistrais é bem mais, digamos assim, complicado quem tem farmácia e manipulação. E nós nem tocamos aqui em farmácia magistral. Talvez o Anderson possa depois fazer um en passant, o quanto vai, entendeu? E aí muitas vezes ligam lá para o sindicato reclamando... de guias, porque o sindicato fez ajustou uma convenção coletiva. Tu sabe disso. O sindicato ajusta 70 convenções coletivas por ano, em função da sua representatividade estadual. Sim. Então negocia e aí tu senta na frente e a negociação, e desculpa, eu tenho que citar na negociação coletiva, porque ela é importante, porque no momento que a advogada do sindicato, que é a doutora Lúcia, que faz as negociações e ela nos consulta, Guilherme, negociei com Pelotas, só que assim, tem um troca-troca. A negociação coletiva, ela tem que ficar boa para a farmácia, claro, e para... porque se eu sou funcionário e colaborador de uma farmácia, eu tenho que ser valorizado. Ela tem que ser justa para ambas as partes. E com o advento da reforma trabalhista em novembro de 2017, ainda o Michel Temer, então presidente da República, a 14.362, prevalece o negociado sobre o legislado. Hoje já um pouquinho, né, doutora? Assim... Porque todo mundo, eu não concordo e vamos judicializar, entendeu? É da moda. O que mais o brasileiro gosta de fazer é judicializar. Eu não concordo com um determinado decreto governamental. Não, eu vou brigar. E, na verdade, tem que ser diferente, entendeu? Nós temos que estar bem assessorados, certo? Em várias áreas, para evitar a judicialização, independente do campo. E nesse sentido, obviamente, o sindicato ele cumpre uma função muito importante, no sentido de que, além de contar com profissionais de qualidade, ele tem a obrigação de estar constantemente alertando. Pode ser uma normativa da Anvisa, de 3 ou 4 linhas, Anderson. Sim, mas tá certo. Mas tá lá, eu tenho que jogar nas mídias. E aí o que acontece? Eles passam pelas mídias do Simprofar, e aqui é uma crítica que eu tenho que fazer, né? Eles passam e eles não dão a importância devida.
eles não dão a importância devida. E assim, ó, os colaboradores do sindicato, entrou uma determinada normativa, dispara para todos os associados, quiçá quem não é associado do sindicato, para justamente municiá-los de informações, certo? Para não cometer erros e terem que pagar um preço logo ali. Então, esse é o sentido de uma entidade de classe. E não é só o Trabalho de Sinprofar. conscientização, né? E para isso, né, a gente tem que fazer uma referência. Por isso existe a federação, a FEComércio, que nós temos 100 sindicatos que estão no guarda-chuva da FEComércio, né, Anderson? E que hoje a federação, ela proporciona uma gama de serviços, um sem número de serviços de qualificação para profissionais. Quando foi decidido o LAB, coincidência ou não, na comissão do varejo, eu estava presente, representando o presidente Leomar, que não está. E aí, quando chegou, disse que claro que eu votei sim, porque eu vi. Não, mas tem que se fazer. E por isso se faz, e vocês já fizeram com vários setores esses podcasts. Então, nesse sentido, a importância da entidade de classe. A existência do sindicato é Sem para dúvida. auxiliar naquilo que a empresa não consegue fazer sozinha. Perfeitamente. E essa é a nossa, né, a justificativa da nossa existência. A Perfeito. federação auxilia o sindicato naquilo que ele não consegue fazer sozinho. Perfeitamente, isso. E com a reforma não é diferente. Perfeito. Andressa, o Guilherme falou que mais de 80% das farmácias estão no Simples Nacional. Fala um pouquinho pra gente do Simples Nacional. Esse é um tópico que a gente conversa bastante, né? Porque exatamente como tu comentou antes, dá até um receio de dizer que Simples Nacional não começa com um destaque na nota em 2026, porque vai se prolongando, né? Mas eu acho que esse é o principal ponto, assim, o Simples, e aí não só no setor farmacêutico, mas ele tem que conhecer agora o negócio, né? Então, assim, ele tem que identificar qual é a posição que ele está na cadeia, né? Se ele estiver no meio da cadeia, ele vai ter que acabar optando por recolher por fora, que é uma nova modalidade que foi criada com a reforma tributária. A gente recebe também muita pergunta, o Simples vai acabar, o Simples vai acabar. E é importante deixar claro aqui, né? O Simples, ele não acaba, ele não termina, né? E quem optar por continuar recolhendo pelo Simples Nacional vai suportar a mesma carga tributária de hoje, porque a tabela do Simples Nacional com a reforma tributária ela não foi alterada. Só muda, digamos, a questão que nós falamos antes, que não vai ter mais os monofásicos, não vai ter mais Isso, ST. exatamente. Então, olhando de fora, digamos, numericamente, muitos vão pensar, não, eu estou pagando mais no Simples Nacional do que eu pagava antes. Porque hoje eu não pago PIS/COFINS sobre N situações. A partir dali, mesmo com a alíquota reduzida, eu vou pagar dentro do IBS e CBS. Exatamente. Mas se a gente comparar a tabela do a tabela Simples, continua a mesma. ela continua a mesma. A base de cálculo que vai mudar. Isso, exatamente. Isso. A base de cálculo vai ter alteração. E essa criação da figura do por fora, né? Então, a gente continua com o Simples Nacional do jeito que é hoje, que a gente chama de recolhimento por dentro, e a nova modalidade criada pela reforma, que é o Simples Nacional por fora. E aí, no por fora, a diferença é que tu permite recolhimento do IBS e da CBS, que são os novos tributos criados, por fora, ou seja, pelo regime normal. Então, se tu é um atacadista no meio da cadeia, tu vai optar por recolher por fora justamente pela questão do crédito. Isso. Mas aí muita gente pensa, bom, mas eu sou varejista, eu tô na ponta final, não vai valer a pena eu recolher por fora. Aí se engana, Isso, né? quer dizer Porque agora. assim, a gente, como a gente tem regime diferenciado, né, para os farmacêuticos aqui, ele só vai poder aplicar essa redução se ele optar em recolher por fora, né? Então, assim, o optante do Simples agora, ele vai ter que cuidar a sua posição na cadeia e, além disso, se ele tem algum regime diferenciado ou não. Então, muito embora a gente esteja falando aqui de varejo, que vende para consumidor final e o consumidor final não está interessado em crédito, porque pessoa física não vai poder usar crédito, ele tem que pensar que tem essa redução. E ele só vai poder usar essa redução se ele recolher por fora. Né? E a gente fez até algumas simulações iniciais, né, em que ele recolhendo por fora, ele tem tributos menores. A carga vai ser menor. Mesmo sendo comércio varejista, vendendo para o cliente, que a gente acabou de colocar, eu tenho que analisar, principalmente o ramo farmacêutico, o que eu vou pagar menos?
Porque o simples, como o próprio nome diz, é muito simples. Só que o simples, ele vai me encarecer. Por isso que muitos, até quem segue vários no Instagram e tudo mais, o simples vai acabar. Não é que ele vai acabar. Para alguns setores, ele vai perder a importância que tem hoje. Porque vai ficar muito caro permanecer no simples. Hoje, para alguns níveis de faturamento, já é caro. Com a reforma, vai piorar. Então, mais uma vez, o chamado planejamento tributário. Nos vídeos que eu faço, no materiais que eu faço, eu bato muito em cima disso. O pessoal acha até meio chatonildo, toda hora falando de planejamento tributário. Mas sempre foi importante, mais agora, e fazer essas simulações que tu acabou de colocar. Como que eu pagaria por dentro do Simples, da forma convencional, quanto que eu vou pagar por fora? E se eu sair do Simples, Anderson, ir para o lucro presumido, ou até mesmo o lucro real? Mas eu sou uma farmácia pequena, que fatura 150, 200 mil por mês. Não interessa. Faz planejamento tributário. Quem é que faz isso para mim? O cara que ele é o fazedor de guia, o contador. Ele tem que fazer isso para ti. Mais Anderson, uma vez. o que mais, desculpa te cortar, o que mais os empresários querem saber é isso. Ele vai chegar para ti e vai perguntar, vai aumentar a minha carga tributária? Não vai aumentar? Perfeito. Como é que tu responde isso? Perfeito. Vai aumentar? Não vai? Ótimo. Depende? Depende de cada caso, tá? É que nem quando tu vai no médico, não tem uma receita do bolo perfeito, toma esse medicamento aqui que tu vai curar. Não. Depende de cada caso, tá? Hoje lá eu atendo de farmácias no Rio Grande do Sul 366, sendo exato. Eu analisei de todas elas, tá? Já essa questão da reforma tributária, se fosse hoje, se já existisse hoje. Eu sei que não vai ser agora, a partir de 2027, mas eu gosto de brincar com os números. Como seria se fosse hoje já na integralidade da reforma tributária? Hoje o setor iria recolher 1,6% a mais do que recolhe. O que quer dizer isso? Eu ia reduzir a minha margem de lucro nas lojas, na média geral, em 1,6%. Tem casos que vão pagar menos? Muitos. Principalmente as farmácias maiores, que a lucratividade, a margem de lucro é menor. Esses vão pagar menos. Aquela farmácia de bairro, do interior, que tem uma margem de lucro maior, que vende mais genéricos, dando exemplo de novo, esse, teoricamente, vai pagar mais. Por que teoricamente? Até lá, tudo que a gente está conversando aqui, pode mudar de novo. Sim. Então Sim. hoje, o que nós temos hoje, na regra geral, na média de mercado, vai aumentar. Mas, de novo, é uma média, que eu fiz uma amostragem em 366 lojas. Não quer dizer que seja a realidade de mercado, mas dificilmente vai mudar. Dificilmente vai mudar. Incluindo as de manipulação também, Não, como o Guilherme falou manipulação, antes. não, Fala um manipulação é pouquinho, outra história. fala um pouquinho da Isso. manipulação para nós. Manipulação, tá? É como se fosse uma mini indústria, digamos assim. Eu tenho uma indústria bem pequenininha ali dentro da minha farmácia. E eu vou ter os créditos cabíveis em cima de toda a matéria-prima e despesas operacionais. Hoje já existe isso e poucas sabem. Quando a farmácia não é do Simples, ela tem lá crédito de PIS, COFINS, sobre várias situações que não é matéria-prima, mas o pessoal não sabe. Tem energia elétrica, enfim, uma porção de coisa. Hoje já tem farmácia pagando a mais por falta desse conhecimento. Na reforma tributária vai ser pior ainda. Porque até o contador que eu contrato lá, o advogado que eu contrato, se ele emitir uma nota fiscal e ele não for do Simples Nacional, eu, farmácia de manipulação, também não sendo do Simples, ou sendo recolhendo por fora, eu vou ter crédito sobre aquilo ali. Então, hoje, regra geral, farmácia de manipulação, pegando a maioria que eu conheço, tem muito ainda que compra mercadoria por um valor menor na nota. Ainda tem a questão da meia nota, tem muita coisa de pagamento por fora, porque não tem a mesma fiscalização que existe nas drogarias, nas farmácias convencionais. A manipulação, por incrível que pareça, ela é mais reduzida. A única fiscalização que se tem é na vigilância sanitária, que não analisa a tributação. Então, tem ainda essa falha. Agora, se a farmácia trabalhar corretamente, pegar nota fiscal de tudo, fazer tudo como tem que ser feito, nas amostragens que eu fiz até então, o custo tributário da manipulação vai praticamente manter. Ele não vai ter um acréscimo de custo tributário, salvo exceções que aquele produto tem uma margem elástica, gigante, e eu não ter a comprovação da entrada daquele custo, que é o que muitas vezes acontece. Vou dar outro exemplo, que é comum no nosso mercado. Eu vou fazer o rótulo do meu produto, a embalagem, o rótulo. Eu vou entrar em contato com uma gráfica. A gráfica aqui que ela faz hoje, ela imprime tudo que preciso, até essa caneta aqui é um exemplo também, e pega a nota fiscal de uma gráfica. Quando tu contrata eles não mandam hoje uma nota fiscal de venda da embalagem. Eles não mandam nota fiscal de venda da caneta. Eles emitem nota fiscal de serviço de impressão. Porque hoje, tributariamente falando, para eles é mais barato. Eles não pagam ICMS, que hoje é 17, eles pagam ISS, que é no máximo 5. Então eles ganham dinheiro com isso. Na reforma tributária, isso vai meio que
nivelar. Só que se eu não exijo nota fiscal do cara que me emite essa grafia, eu vou perder dinheiro. Então hoje, muitas vezes, é ICSQN, eu não tenho crédito CMS. Ô fulano, seguinte, ó, emite pra mim sem nota e me dá um desconto aí. Fechou? Fechou. E acabou. Então, Isso não vai mais existir. Detalhes vão fazer a diferença absurda a partir da reforma tributária. Eu vou ter crédito sobre tudo. E até nesse aspecto a gente teve muito tempo de discussão, né? Farmácia de manipulação paga ICMS ou é ISS? Né? É um serviço ou é uma mercadoria? Sim, isso. Durante muito tempo a gente teve essa discussão e com a reforma isso acaba. Isso né? mesmo. Porque não interessa mais se tu está prestando um serviço ou se tu está vendendo uma mercadoria. Exatamente. A gente está tratando de operações, a gente tem uma ampliação da base aqui também. Né? Então isso é um ponto importante, a gente tem a ampliação da base. Perfeito. Então muito do que a gente conhece hoje que não é tributado vai passar a ser. Vai passar a ser. O que é tributado continua sendo tributado. Exatamente. Né? Mas a gente vai ter, por esse outro lado, também uma ampliação dos créditos. Isso. Né? Então, tudo isso agora, as farmácias, seja ela de manipulação ou drogaria, vai ter que começar a prestar atenção. Isso. Ok, agora eu vou tributar tudo, mas o que vai me gerar crédito? Isso. Né? O que eu vou poder utilizar para abater aquele meu imposto a pagar no final do mês? É isso aí. Né? Então, essas coisas também vão ser relevantes a partir de agora. O empresário agora. tem que ter ciência de que é uma grande mudança de paradigma, né? Eu Exato. não vou ter mais a Tudo. distinção do que é mercadoria ou serviço Não, para é fins sim, de tributação. Um ótimo exemplo que colocou. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma digamos coisa. assim. E por isso, analisar toda a operação, precificação. Então, vai ser bom, por um lado, vai simplificar a operação. Então, outras coisas boas que com a reforma tributária que poucos falam. Vai acabar a ST, substituição tributária, beleza. Vai acabar no nosso setor aquela dança que eu chamo, desconto na nota ou no boleto, ou no financeiro. Sim. Acabar isso aí. Porque isso aí é sempre jogo tributário. Por que o meu distribuidor me oferece isso? Porque na nota ou no boleto? Porque para ele é interessante de uma maneira e para mim de outra. E a questão do PMF, né? Do PM... Eu tenho o PMC, que é o preço máximo do consumidor, e o PMPF, E o PMPF. Isso. Fala um pouquinho sobre isso também Isso. pra gente. Hoje o PMPF nada mais é que um preço médio de mercado, que o governo faz uma leitura no geral do estado e diz, esse copo aqui eu vendo ele por R$10. Aquele medicamento é vendido por R$10. E hoje, com a substituição tributária, eu pago o ICMS sobre R$10. Indiferente se eu vendo aquele produto de fato por R$10 ou não. Eu recolho o meu ICMS antecipado sobre um valor que o governo faz uma média de mercado. Ponto. Basicamente é isso. Que ele faz essa leitura e a cada semestre ele libera uma tabela dizendo, isso aqui é vendido por X e tu vai recolher o imposto sobre aquele X. Para alguns casos é bom, para outros é ruim, como tudo na vida. Que é uma média de mercado. Tem gente que paga mais, tem gente que paga menos. Isso é inevitável, infelizmente. Tá? Isso tudo o setor tem que ter noção de que também vai acabar. vai acabar. Então, nem tudo é ruim. Que muita gente fala, meu Deus do céu, reforma tributária é ruim. No primeiro momento, tudo que é novo assusta. Porque hoje, o que eu já tenho hoje assusta. Porque o pessoal já não sabe o que eu tenho hoje. Claro. Então, eu vou piorar mais a situação olhando de fora. Sim, mas se eu me organizar, vai ser no futuro. No futuro, vai ser bom. Por isso que eu digo, eu gosto de usar o exemplo com vários clientes da reforma. Quando eu reformo minha casa, primeiro ela fica bem feia, bem bagunçada, eu fico louco da vida, me arrependo de ter começado aquela reforma. Aí depois vai começando a ficar bonita, ainda bem que eu fiz isso, não é mesmo? Então vai ser a mesma coisa no futuro. Tá? Porque, outra questão que vai cair com a reforma tributária, que hoje, comprando de dentro ou fora do estado, que hoje é uma novela, comprar um medicamento de Santa Catarina, vem sem ST, aí chega aqui eu tenho que recolher, aí o cara não sabia disso, tem mais aquele custo adicional, e aí, putz, eu pensei que o que era por 8, eu tinha um cara que vendia por 10 aqui, eu comprei por 8 que era mais barato, mas o 8 virou 12. Sim. Não, ou até um passivo, né? Porque tem gente que não sabe. Aí daqui a pouquinho recebe um monte de cartinha do que tá fazendo. O que é isso aqui? É porque tu deixou de recolher. E o teu contador também não viu que isso aí, o contador, de novo, não. Por isso que eu digo, o contador não pode ser mais aquele fazedor de guia. Ele tem que analisar e instruir o cliente antes de fazer as coisas. O que eu faço lá? Sempre que o meu cliente ele compra de fora do estado, Santa Catarina, por exemplo, eu faço questão, para judiar dele mesmo, para ele entender que nem sempre vale a pena, eu mando a guia separado para ele, dizendo aqui, nota fiscal XX do fornecedor Y, o medicamento era tanto, tu pagou tanto, te custou tanto. Análise de mercado aqui, tu podia ter comprado do Joãozinho da Silva por tanto. Tu comprou. Antes de comprar, tu tem que analisar, consultar o teu contador. Ô fulano, será que vale a pena comprar do Joãozinho da Silva lá, de Criciúma, portanto? Se muda para mim. Isso é hoje. Com a reforma tributária isso vai acabar. Então, nisso vai facilitar também.
posso comprar do Acre. É para ser o mesmo custo tributário. Aquelas questões de paraísos fiscais que te fala, o estado de Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, isso tudo vai acabar. Por isso que alguns estados estão esperneando contra a reforma, porque hoje eles têm uma arrecadação significativa só por causa dos paraísos. Dos benefícios, não paraísos, benefícios fiscais, que vão acabar. Então, nem tudo é ruim, mas no primeiro momento ele se torna ruim até eu me adaptar. Até eu me conformar e criar uma organização e principalmente entender do meu negócio. Se eu sei quanto que de fato custa essa caneta, por quanto que eu posso vender. Posso, não por quanto que eu tenho que vender. E até para o contribuinte isso passa a ser mais interessante, né? Porque a gente tem a questão da tributação por fora agora. Ele vai conseguir enxergar melhor isso. Exatamente. Vai saber o que está pagando efetivamente de imposto naquele produto ali. Né? Isso mesmo. E isso também obriga a farmácia a pensar como é que ela vai mostrar o preço lá na gôndola. Né? Vai mostrar o preço total, perfeito. vai mostrar o tributo por fora para também entender. Por isso é importante tu entender disso, digamos, procurar informação com o teu jurídico, com o teu contador, com o Simprofar, saber, mas quanto que realmente me custou essa caneta? E por quanto que eu posso vender ela? Porque vai mudar a forma de precificação que é clássica. Comprei por 10, quero vender por 15. Acabou? Não é assim que funciona mais. Porque eu tenho que analisar a forma de cálculo do meu custo tributário agora não, a partir de 27 vai ser diferente. As margens, né? Eu vou ter que estudar se eu vou manter a minha margem, se eu não vou. Me permite, dona, esta informação que o Anderson acabou de dizer, com certeza ela foi desculpa a minha observação, foi a mais importante do nosso debate. Comprar de fora, Sim, também certo? De outros estados, e que muitas vezes este fornecedor concede um desconto substancial. E por isso que a farmácia está indo comprar daquele distribuidor. Muitas vezes se iludindo. Que não sabe. Não sabe. Por quê? Porque não faz conta. Ele se depara, medicamento XYZ. Me concedeu X%. Vamos mencionar um medicamento de marca. Não precisa ser medicamento de marca. O cara, mas eu não consigo um fornecedor de São Paulo. São Paulo, na verdade, é onde está concentrado, Cris, a grande indústria farmacêutica brasileira. Os maiores laboratórios do país estão em São Paulo, certo? Aí nós temos os distribuidores, que é um intermediário na negociação. E eu tenho a percepção, e eu acho que eu vou ter que ir lá no escritório dele, sabe? Eu fiquei com uma percepção que tem gente que está perdendo dinheiro. Não é só percepção, tá? É realidade. Hoje já, esquecendo um pouco, criando um parênteses, que hoje a gente vai falar sobre reforma tributária, mas isso não é da reforma ainda. Não. Isso acontece agora. Isso tem a ver com negociação. Isso tem hoje, que ver com negociação. Não vou dizer todo dia. Toda semana tem um caso, porque eu instruo nossos clientes, eles têm planilhas lá, analisa antes de comprar se vale ou não vale a pena. Só que às vezes o cara é apressado na emoção, eu compro. Claro. Aí chega para nós lá, nosso sistema ele faz o filtro e eu mando pro cliente. Custou mais tanto. Será que vale a pena ou não vale? Toda semana tem um que me liga, Anderson, fiz besteira. Tu não analisou antes de comprar. Tem que saber disso antes. E com a reforma tributária depois, fazendo um gancho ao assunto, essa situação vai facilitar? Vai. Mas igual, antes de comprar, ele vai ter que compor o custo do produto dele. Isso será lá em 2033? Agora? Agora Isso. em 27, digamos, as farmácias já começam. É que 2033 é a plenitude. Porque da vai transição. Vai ser como se fosse uma escada. Aos pouquinhos vai entrando, digamos assim, até 2033, aí se extingue o ICMS, por exemplo. A partir de 27, o PIS e COFINS morre. Entra o CBS. Sim, o CBS. Fala um pouquinho desse planejamento para nós. O que as farmácias precisam fazer? Ótimo. Como é que fica a questão do estoque? Perfeito. Primeiro, tá? Aquilo que nós falamos antes. Tudo comprar com nota, que ainda tem gente que ainda faz uma besteiras. Segundo, bonificação de mercadoria, que é uma coisa que eu nunca recomendei receber, mas tem gente que ainda recebe. Então, reforma tributária é pior ainda. Mas por quê? Bonificação. O que diz? Eu ganhei. Alguém me bonificou, alguém me premiou, alguém me deu. Se eu ganhei, não é custo. E aí eu não tenho crédito. Então, primeiro ponto é isso. Tá? Então,
Bonificação é bom para quem está doando. Sim. Parte tributária, não para quem está recebendo. E também tem que estar na nota. Isso aí. E o ICMS hoje, às vezes, é zerado e o cara, bufa, ganhei, é meu. É teu, mas o ICMS, o governo vai dizer, se tu ganhou, eu também quero. Claro. Entendeu? E o custo tributário é maior. Então, bonificação, não só de hoje, desde sempre. Bonificação de medicamentos. Esquece, não pode receber. Tudo que eu for contratar de serviços, despesas no geral, nota fiscal. Então, por isso que eu vou fazer um gancho sempre que, de novo, não que o Simples Nacional vai morrer, ele vai sempre continuar existindo. Mas para o nosso ramo farmacêutico, ele vai perder força, porque a partir do momento que eu tiver tudo organizado na minha loja, tudo que sai de dinheiro eu tenho nota fiscal, a grande tendência é as farmácias migrarem para o lucro real. Eu sou um grande defensor do lucro real, eu sou fã do lucro real. Por quê? Porque é o enquadramento mais justo que temos hoje no Brasil disponível. O Simples Nacional, independente se eu tive lucro ou não, eu pago sobre o meu faturamento. Sim. No presumido, da mesma maneira, sobre o meu faturamento. Se tive prejuízo, eu vou pagar igual. O Simples Nacional, por que digamos, ele vai perder a força para farmácias? Hoje, regra geral, uma farmácia no Rio Grande do Sul, ela sobra no máximo de 7 a 8% de lucro líquido sobre a venda, sobre o faturamento. Tem casos que até bem menos do que isso. Então, se eu consigo ter um lucro real menor do que 8%, se eu me organizar e ter todas as despesas contabilizadas, o lucro real possivelmente vai ser melhor. Isso mais lá para frente. Então, o dever de casa que os empresários têm que fazer, não só do ramo farmacêutico, é sair o dinheiro, tem que ter nota. Seja para que fim. Esse é o primeiro ponto. Sobre estoque. O estoque eu tenho que ter cada vez mais ele organizado conforme a realidade da minha farmácia. É muito comum eu pegar alguns clientes novos, ou até meus antigos, que não têm a organização do estoque. Como assim? Eu tenho um faturamento de 100, 200 mil e eu tenho um estoque para vender 500 mil. E muitas vezes eu não tenho dinheiro no meu fluxo de caixa, está faltando dinheiro para pagar, ligo para o Anderson, eu estou morrendo, o que eu faço? Eu vou olhar o estoque dele, tu não está morrendo, teu dinheiro está na prateleira, tu te emocionou e comprou errado, tem tantos mil a mais na tua Ainda mais prateleira. medicamento que tem investimento. Exatamente. E aí vai analisar justamente isso. E outro ponto, que é crucial analisar, olha aqui, ó, quanto que tu está perdendo de produtos vencidos, quebrados, extraviados. Porque quanto maior o meu estoque, maior o meu problema em relação a isso. E a gestão de estoque se torna crucial. Porque se eu não tiver a gestão do meu estoque correto, meu custo vai estar incorreto, meu crédito vai estar errado, meu imposto vai estar errado, a mais ou a menos. Normalmente é a mais. Normalmente é a mais. Tá? Então, o estoque ele é crucial eu ter cada vez ele mais enxugado conforme a realidade da minha loja. Se eu faturo 100 mil, eu tenho que ter estoque para o meu faturamento de 100, 150 mil no máximo. Eu tenho que pensar sempre em crescer. Só que eu não posso ter o dobro, o triplo do que eu preciso. Então, primeiro eu vou ter mercadoria parada, segundo eu não vou ter dinheiro no meu fluxo de caixa e terceiro vai escolhambar o meu crédito. Então, essa gestão é importante aqui, de novo, amadorismo do nosso setor. E até para o período de transição, né? Ver se aquelas mercadorias têm uma alíquota reduzida, se está dentro, se está fora. A gente tem um ano para botar a casa em ordem. Quem não está hoje organizado tem um ano para pôr em ordem. Ah, mas não é agora em 26, 26 é o sistema. Que tem que estar de acordo. Hoje eu acredito que todos já estejam, tá? O sistema de farmácia que tem que Quem não tiver, tem que correr atrás. Isso. Porque senão vai chegar em janeiro, virou o ano, tu vai tentar emitir o cupom fiscal, a nota fiscal, não vai conseguir. O sistema vai bloquear. Mas o que tem que ter no meu sistema? Os campos de BS e CBS. O destaque. Acabou. É bem simples. É bem simples. Mas se a informação está certa ou está errada agora, impacta? Neste momento agora ainda não. Tem que ter o campo ali, bonitinho, funcionando. Janeiro de 27, sim. Tem que estar com a alíquota certa. Que alíquotas são essas? Nós colocamos antes. Medicamentos eu tenho uma redução de alíquota, outros vou ter alíquota zero. Então, ali sim, tem que estar tudo redondinho no meu sistema. Então, durante o ano de 2026, vai ser o ano de nós treinar, catequizar o pessoal a se organizar na marra. Quem não se organizar, vai sair do mercado. Historicamente, toda vez que existiu uma mudança drástica de legislação tributária, sempre há um corte, digamos, em muitas empresas caem do mercado. Por má gestão, por amadorismo. Quando entrou, eu sou mais recente, mas o Guilherme vai lembrar de outros casos, da época do Plano Real, de outros casos, eu não sou tão experiente assim, mas quando entrou o Simples Nacional, eu tinha antes o Simples. Sim. Aí entrou o Simples Nacional, isso em 2006, que eu já trabalhava com isso, eu lembro que deu um desespero no mercado, parecido com o que está dando agora. Sim. Porque antes o Simples era bem simples, bem mais simples do que é hoje. Faturei X, uma alíquota cheia ali, acabou. Com a entrada do Simples Nacional, eu comecei a segregar o faturamento. Eu faturei 100, 200, 500 mil. E as atividades. Isso, cada um tem a sua particularidade.
E ali já bateu um desespero nos contadores, empresários. Meu Deus do céu, eu vou ter que me organizar, eu vou ter que criar sistema, que muitos não tinham sistema, é tudo no papelzinho ainda. E ali já deu uma quebradeira. Na época, informações da própria Receita Federal, do ramo farmacêutico, 12% no Brasil das farmácias que existiam naquele momento faliram. No decorrer de 2007, quando criou-se a legislação. Porque deu um boom de imposto, aumentou e acabaram quebrando. Claro, não que o imposto quebrou, foi o tiro de misericórdia. O cara já vinha bagunçado, já vinha, digamos, de forma amadora. Agora, com a reforma tributária, vai ser parecido. Vai dar um boom de novo. Quem se organizar não vai sentir. Pode até vir a ganhar dinheiro com isso. Eu tenho casos que eu simulei lá que vai baixar o custo tributário dele. Sim. Pela forma de negociação, pela forma de organização, pelo tipo de mercadoria vendida. Agora, tem outros casos que não, que vai aumentar. E esses que vai aumentar, por isso que eu já fiz essa análise de todos os clientes, que eu vou trabalhar neles primeiro. Sim. E orientar ele o que tu tem que fazer para, pelo menos até o final do ano que vem, equilibrar a balança. Para que não chegue lá em 27, opa, eu tenho um custo tributário maior. Então, é isso que tem que ser feito. Andressa, com relação àquelas listas, tá? Só para a gente entender um pouquinho o que falta ainda passar no Congresso Nacional no projeto de lei 108. A gente sabe que hoje a gente tem 2 reduções da alíquota geral. Né? A gente pega a alíquota geral, pegamos a alíquota com a trava, 26,5%. A gente vai ter uma lista com redução de 100%, que vai ser uma lista pelas NCMs, e uma lista de produtos com redução de 60%. Sim. Nessas ainda tem aquela questão de serem registrados na Anvisa. Tem alguma regulamentação sobre isso? Isso pode vir a causar problema para as farmácias com essa questão de ter registro ou não ter registro na Anvisa? Essa é uma das inconsistências que eu mencionei ali na lei, né? Então, assim, hoje a gente tem a Lei Complementar 214, né? Que trouxe um pouquinho mais de claridade em relação à reforma tributária. A gente ainda tem um projeto de lei em tramitação. E o que a Lei Complementar 214 estabeleceu? Que o setor farmacêutico vai estar dentro da redução de 60%. A redução de 60%, ela não tem uma lista, não é uma listinha que a gente vai lá e procura. Qual é o requisito que a lei trouxe para utilizar a redução de 60%? Ter esse registro na Anvisa, e aí a legislação fala em registro na Anvisa, só que a gente sabe que tem medicamentos que é a notificação simplificada, então a notificação ela não é em si não é necessariamente um registro, né? E isso está se tentando alterar no PLP 108, justamente para trazer esse esclarecimento de como vai ser. E a gente tem já uma lista lá de 383 itens em relação aos medicamentos que vão ter redução de 100%. Então, hoje, assim, já que a gente não tem lista de 60%, mas a gente tem uma de 100%, dá para começar se organizando, dando uma olhada nessa lista de 100%. Porque a gente ainda tem, até em relação a essa própria lista de redução de 100%, discussões ainda no PLP 108. Por quê? Porque, como a gente está falando aqui, o setor de medicamentos e de saúde, ele é muito dinâmico. Né? A gente conversa com empresas que dizem assim, eu faço registro de novos medicamentos quase todo dia. Ou dia sim, outro não. Sim. Então, assim, não tem como a gente ter uma lista estática, né, de redução de 100% numa lei complementar, que para alterar a gente precisa de outra lei complementar, que tem, né, um quórum diferenciado, então não é, né? Então, o que está se tentando alterar também no PLP 108 é justamente a existência dessa lista fixa, né? Dela ser um decreto ou ter uma forma mais acessível, digamos assim, de alterar, e que essa lista seja revista a cada 180 dias. Ótimo. Né? Então, assim, a gente consegue trazer um pouquinho mais de flexibilidade dentro disso. Mas a tendência, então, pelo que daí eu não sei se tu concorda comigo, a tendência é que a gente acabe não tendo listas em relação a isso na lei complementar. Mas em relação à saúde menstrual feminina, já tem lista, e isso eu não estou vendo discussão, então isso também as farmácias podem começar a se preparar, produtos de higiene, né, que também vão ter redução de 60%, que é a escova de dente, pasta, que também é comercializado dentro de farmácia. Então, assim, embora a gente ainda tenha algumas
zonas cinzentas, né, que a gente chama, já tem coisas concretas que as Isso. farmácias podem começar a Isso. se organizar. Até assim, mas a gente não tem nem alíquota ainda. Não, gente, Já não tem. tem. Né? Já tem como para simular hoje. Né? Em cima disso. A gente tem lá na lei a limitação dos 26,5. Isso. Né? Que é a base que a gente tem hoje para simular. Isso, exato. E que eu digo, vai mudar. A gente começa Vai mudar. Mas a gente não pode esperar. Exato. Vou esperar dezembro do ano que vem, porque aí até lá vai mudar 300 vezes. Para que tu vai ficar simulando agora? Porque eu não posso esperar o futuro. A gente já tem subsídios suficientes Isso. para ter uma Exato. ideia, né? Para Mas fazer com algumas certeza, projeções. concordo contigo. Até lá vai mudar. Essa questão dos medicamentos, que só são classificados como medicamentos cadastrados na Anvisa, isso engessa demais. Porque muitos, que acabamos de colocar, são liberados todos os dias e aí não tem como. Então, Sim. até lá, vai mudar essa regra? Certamente vai. Sim. Certamente vai. A gente também tem trabalhado já com simulações, utilizando os 26,5 até para fins de projeção de margem. Né? Se eu quiser manter a minha empresa do jeito que ela está hoje, ninguém é obrigado, né, a sair. Vamos continuar nessa zona de conforto por enquanto a gente tem tantas coisas ainda. Né? Mas, assim, tem como fazer simulação, a gente está fazendo isso também. É importante porque não dá para esperar o ano que vem, não dá para a gente ficar na inércia. As coisas estão mudando, né? E eu acho que a reforma ela é um convite a isso. Né? E eu concordo com tudo que foi dito no sentido de que vai sim profissionalizar o mercado, a gente vai regular por cima. Né? Se eu compro daquele fornecedor, essa minha compra vai me dar direito a crédito. Se o meu fornecedor não pagou, eu não vou ter direito a crédito. Esse é um detalhe muito importante. Mas eu também vou deixar de comprar dele. Eu vou virar né? E ele não vai sobreviver nessa cadeia. É verdade. De certa forma, a gente vai virar um fiscal do governo, tá? Para o nosso bem maior. Porque isso tu colocou também um ponto muito importante. Se o meu fornecedor estiver inadimplente, eu não tenho crédito dele. Diferente de hoje. Se ele pagou ou não pagou, isso é um problema meu. A partir da reforma tributária, eu tenho que me preocupar antes de comprar. Como é que está aquele fornecedor? Está adimplente ou inadimplente? Porque se ele estiver inadimplente, eu também não ganho crédito. E aí isso torna mais caro para mim. Sim. Não, mas isso também qualifica o mercado, né? Porque se aquele fornecedor não recolheu da mercadoria que eu comprei, da mercadoria que o Guilherme comprou, que tu comprou, ele também não recolheu. Ninguém mais vai comprar dele. Ninguém. E as empresas se falam, né? Não dá para achar, né? No nosso ramo, principalmente. Tá? É ou não é verdade? A parte boa e ruim. Pessoal, a gente já está quase com 1 hora aqui. Eu já vou pedir, então, uma rodada de considerações finais. Guilherme, por favor. Não, é que eu queria que ele abordasse bonificados. Ele fez um en passant sobre bonificados, porque, na verdade, quando a fiscalização desencadeia uma operação, mas aonde foi que eu errei? Perfeito. E ele fez uma observação. Isso não é fruto da nossa aldeia. Isso é pelo país afora. As secretarias da Fazenda, elas constatam que você comete uma infração tributária, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. É duro eu dizer? Mas é a realidade. Mas é a realidade. É a realidade. Nós queremos ser... eu sei, e eu mencionei quando você... nós abrimos o nosso debate aqui hoje, que é um setor regulamentado. Eu sei que é regulamentado. Se é regulamentado, tu tem que se submeter às exigências da lei, que são N campos, entendeu? N campos. E tu tem para efetivamente você evitar logo ali. Mas aonde foi que eu errei? Quer que dizer isso? Vários. Um artista tinha outrora, lembra? Num programa aí do canal de televisão. Aonde foi? Errou porque, meu amigo, tu quis ganhar em cima de alguma coisa que não deveria ter feito. Mas essa questão da bonificação que o Guilherme colocou é só um exemplo de que nós temos que fazer a partir de agora, em 2026, a se organizar. Bonificação é uma coisa que nunca deveria ter existido no ramo de farmácia. Mas agora mais ainda. Então, vai continuar existindo? Infelizmente vai. Porque aquela coisa, é uma balança tributária. Se é bom para quem está doando, o distribuidor, é ruim para mim. Alguém vai pagar. Sim. Não existe aquela coisa, se ele vai pagar menos, eu também vou. Não existe milagre da multiplicação. E o pessoal esquece da balança tributária, que eu sempre gosto de usar o exemplo. Bonificação é um exemplo que os empresários têm que se organizar, não aceitar mais a pressão do fornecedor. Na dúvida,
contador, advogado, o sim. que é isso? Me ajuda, pelo amor de Deus. Vão atrás da informação, não fico assim, não, fulaninho disse que tá todo mundo fazendo e que não dá nada. Dá tudo. É o que Dá mais tudo. E mais um Tá, pouco. exatamente. Mas, assim, de toda sorte, doutora, em nome do Simprofar, nós agradecemos penhoradamente a FEComércio por disponibilizar esse espaço tão importante. Você não imagina no momento que isso chegar. Uma pena que vai ser só daqui a 10 dias. Tinha que chegar amanhã. Tá ansioso, rapaz? Tinha que chegar amanhã. Eu acho que nós tínhamos que ter feito uma transmissão pelo YouTube, sabe? Mas, enfim, Mas vai ficar disponível no YouTube. A FEComércio, nosso muito obrigado. Né? Em nome do presidente Delmar, o Simprofar fica penhoradamente agradecido. E eu tenho a sensação que nós vamos voltar aqui. Tomara que Algo me diz. Tomara que seja Nós bom. vamos voltar. Tá bom. Muito obrigado. De Andressa. novo, só queria agradecer. Eu acho que foi um debate muito rico. Eu sempre aprendo, sempre quando a gente vem aqui conversar sobre qualquer setor, né? E eu acho que é esse o papel agora, não só do sindicato, mas também da federação, é trabalhar nessa conscientização e em levar informação segura, né? Porque tem muita coisa circulando por aí e a gente tem que buscar sempre fontes confiáveis, né? Para buscar informação. E eu acho que o recado final é isso, assim, para 2027, empresa do lucro real e presumido, ajustar sistema para não correr o risco ali de, a partir de janeiro, ficar com o sistema trancado, né? É ter ali o 26, campinho. né? Sim, 26. o sistema é agora já 26. 26. Isso. Se eu falei 27, mas eu já estava pensando nas empresas do Simples. Sim. Porque 27 também para o Simples, né? E assim, o Simples não vai ter esse período teste de brincadeirinha aqui agora. Isso mesmo. Né? Então, assim, tem aí um ano pela frente, mas um ano, a gente viu esse ano como passou Isso rápido. aí é rapidinho. Então, assim, empresa do lucro real, lucro presumido, já ajustar sistema para dia 1º agora. Simples Nacional não achar que não vai chegar, então buscar também. Isso. E trazer as dúvidas, compartilhar com o sindicato, compartilhar aqui através da FEComércio, porque tem um time de peso aí para ajudar nesse caminho. Pessoal, então, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço muito vocês três, em nome do Presidente Bom, em nome da FEComércio, né? Te agradece muito o tempinho que vocês dedicaram para esse nosso bate-papo. Agradeço o pessoal que está nos acompanhando. Continuem acompanhando a FEComércio nas redes sociais. O trabalho da reforma está sendo divulgado no site da FEComércio, nas redes sociais. Esses podcasts ficam disponíveis no YouTube, nas redes sociais da FEComércio. A gente tem feito oficinas práticas também, além do podcast. Legal. Oficinas práticas para cada setor. Vai Né? ser bacana. Então, continuem nos acompanhando. Muito obrigada e até o próximo Faz a Conta.